ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção. Rádio Assunção. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 17 de fevereiro de 2014, estamos apresentando a 15ª edição do programa Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, entre todas as certezas da vida, há um acontecimento que é inevitável para todos: a morte. Não importa qual seja a nossa posição social, se a vida que vivemos foi louvável ou não, se nossa passagem entre os homens ficou marcada por grandes feitos e se vivemos uma vida saudável ou de enfermidades. Hoje vamos tratar um pouco do que as famílias devem fazer após a morte de um familiar. O que é o Serviço de Verificação de Óbitos do Estado do Ceará? Qual a diferença entre o SVO e o IML? Você tem medo da morte? O que fazer em caso de falecimento? É o tema de hoje no Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje o entrevistado será o Dr. Francisco José Ferreira Simão, Dr. Simão, médico dos mais experientes, competentes e renomados do estado do Ceará. Gestor por mais de 25 anos do Instituto Médico Legal. Diretor-geral do SAMU estadual por mais de 4 anos. E atualmente, Dr. Simão é o diretor-geral do SVO, Serviço de Verificação de Óbitos. As linhas já estão liberadas, é só ligar. 3244-9449. O Facebook também, facebook.com/Arruda Bastos, como também o Twitter, twitter.com/Arruda Bastos. Boa tarde, Ronald, feliz semana para você. Boa tarde, doutor Arruda, boa tarde, doutor Simão, boa tarde para o povo em geral. Esse tema de hoje, doutor Arruda, que o senhor coordena esse programa e tem a direção também, é muito importante por várias razões. Nós temos sempre que discutir, dependendo da situação, da morte. E os peritos policiais, basicamente, os policiais discutem muito, depois, pós-morte, o que é que deve ser feito. E esse tema vai tratar também dessa questão. Bom, doutor Simão, eu li aqui no seu currículo que o senhor dirigiu por mais de 25 anos, além de ter trabalhado por mais de 30 anos no IML. Diga aqui para os nossos ouvintes o que é que lhe marcou mais durante todos esses anos no IML. Bom, boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, o meu boa tarde ao Dr. Arruda Bastos, esse companheiro de longas datas, meu colega de faculdade, ao Ronald. É um prazer enorme estar aqui discutindo o assunto com você e a todos os seus ouvintes. Olha, Arruda, realmente o IML é aquela caixa de surpresa que cada dia ele se renova no sentido de apresentar uma coisa que você nunca viu. Às vezes eu fazia uma reflexão. Acho que eu já vi tudo, 10, 15 anos, 20 anos, de repente aparece algo que o ser humano se supera em termos de provocar determinadas situações dramáticas e a coisa acontece que você nunca viu. Uma coisa que marcou demais para mim foi a morte daqueles portugueses
porque você conseguiu ali juntar quantidade de sofrimento que aquelas pessoas tiveram e a qualidade do sofrimento. E a multiplicidade, né, das lesões, aquele negócio todo ali, foi realmente algo que a gente teve que assumir uma responsabilidade frente ao governo do Estado, frente à nação brasileira e a nível internacional, porque a gente recebeu oferta para os legistas do sul do país virem para cá fazer o trabalho. Eu me coloquei que não havia necessidade, que nós temos pessoal competente e vamos fazê-lo. Recebemos ofertas internacionais da Europa toda. Não, nós vamos fazer. Consequentemente, a gente tinha realmente que dar conta do recado, como de fato demos naquela época. Foi um trabalho exaustante e muito compromissado. Sem dúvida, doutor Simão é reconhecido como tendo sido ter feito essa excelente gestão todo o seu período no IML. Mas eu li também que o senhor foi diretor por mais de 4 anos do SAMU regional. SAMU, inclusive, que eu tive o prazer de inaugurar no início ainda da gestão, SAMU regional, inicialmente do litoral leste, e depois ele ampliado para outras regiões. No SAMU, o que é que ficou assim em termos de trabalho que o senhor realizou? Olha, Roda, realmente a sua iniciativa de implantar, desenvolver a ideia de SAMU, fazer ela chegar no interior do estado foi algo maravilhoso, porque só a capital tem esse direito, né? Então a ideia é de uma universalização dos princípios do atendimento médico a todas as pessoas que residem no estado do Ceará. Isso foi realmente muito bom, e a gente percebia, Ruda, eu lembro de um caso de uma senhora que na madrugada sentiu uma forte dor no peito, né, que a gente chama de dor precordial, e fez o contato com o SAMU avaliou, mandou a unidade de terapia intensiva para o local. Essa unidade de terapia intensiva fez um diagnóstico preliminar de um provável infarto agudo do miocárdio, contactou a central reservou a vaga, ela foi transferida para o Hospital de Messejana, fez o diagnóstico no Hospital de Messejana, estava realmente infartando. Na mesma noite foi submetida a um cateterismo cardíaco, colocou estentes e foi salva literalmente. A gente fazia avaliações periódicas, que era uma fase de implantação, uma fase difícil, né? E eu tive a oportunidade de estar na residência dessa senhora um mês após o fato, para saber deles o que tinha acontecido, verificar onde o sistema podia estar trabalhando ou não, onde tinha uma dificuldade ou não. E eu perguntei, me diga uma coisa, se o SAMU não tivesse sido implantado, o que você ia fazer? Aí ela falou com toda a sua sabedoria do interior, com toda a sua inocência, se a gente ia rezar, lógico, óbvio, muito bom, ia colocar suco de mentruz, que é o mastruz, né? Aquela planta verdinha que você passa no liquidificador, machuca e coloca, mas que obviamente, no caso da dor precordial, não tem ação nenhuma, e provavelmente essa senhora, no mínimo, ia infartar, e provavelmente ia morrer. Quer dizer, é um exemplo que se multiplica no estado do Ceará hoje em dia com a expansão do SAMU. Doutor Simão, começando agora então o tema principal, que é o serviço de verificação de óbitos. Fale aí resumidamente para os nossos ouvintes qual a diferença do IML para o serviço de verificação de óbitos. Eu sei que existe muita dúvida, né? Muitas das vezes o familiar leva o corpo para o IML quando deveria ter tido contato com o serviço de verificação de óbitos. Da mesma forma, caso contrário. Qual a diferença dos dois serviços? Bom, a realidade é o seguinte, você pode dividir os óbitos em 2 grandes grupos. A morte natural e a morte violenta. Morte violenta é aquela ocasionada pelo homicídio, seja ele que natureza for. Faca, bala, pancada, paulada. O afogamento é um infortúnio que aconteceu, isso aí não é morte natural. O atropelamento não é morte natural. O que é a morte natural? Aquela causada por patologias, uma doença. Morreu de pneumonia, morreu de tuberculose, morreu de insuficiência respiratória, né? É uma situação que a pessoa
tem asma, tem alguma patologia grave, uma pneumonia grave, uma coisa desse tipo assim, então você pode vir a falecer. Isso aí é a morte natural. O popular define isso simples e rápido. Quando Deus chamou, é morte natural. Morte morrida. É a morte morrida. Exatamente esse é o termo. É morte morrida. Morte morrida é SVO. Morte matada, IML. Doutor, eu quero lembrar que são 12h40, nós estamos aqui com o doutor Simão, diretor do Serviços de Verificação de Óbitos. Doutor Simão, ainda hoje nós temos uma dúvida e eu queria saber quais são os níveis, os índices de acerto da verificação de óbito. Badam Palhares fez uma verificação no momento em que a morte da Paulo César Farias, ficou histórico essa morte, matou a mulher e morreu e tal, né? E muitos médicos discutiram a questão. Não dava de dizer, dependendo da posição e tal, porque qual é o nível de acerto que existe quando você recebe as perícias que te entregam o laudo e o corpo? No exemplo que você colocou do Badam aí é o médico legista, né, que é IML, é a outra causa que foi morte matada. No caso, não, eu estou falando nessa do SVO, da morte violenta, morte natural no caso, o índice de acerto ele supera 90%, porque ele conta não só com o exame externo, o exame interno que a gente chama de macroscópico, que é aquele exame dos órgãos, como é que eles estão, e do exame microscópico. Cada órgão, no caso da necrópsia feita no SVO, ele é retirado um fragmento. É produzida uma lâmina que vai ser examinada no microscópio por um patologista e, consequentemente, você tem um índice de acerto bem significativo. Existe uma probabilidade, no caso da morte súbita, em torno de 10% de não ser diagnosticado. Isso tanto faz aqui como em qualquer parte do mundo. E na morte violenta? Na morte violenta você tem um diagnóstico bem superior a isso, porque para você encontrar um sujeito que vá por lá, o médico legista é muito difícil. Ele tem tempo do mundo inteiro para planejar um determinado homicídio, mas com um trabalho de medicina legal, tranquilo, equilibrado, e hoje em dia com a sofisticação que se tem, desde o DNA até você trabalhar com um nível de molécula, você aumenta essa probabilidade e eu reputo superior a 99%. A gente deixa 1% aí para o acaso. Ok, deixa eu lembrar aqui que são 12h42, aqui o programa Saúde em Dia, que tem a coordenação e direção do Dr. Arruda Bastos. Eu sou Ronald Machado, jornalista também, trabalhando com o Dr. Arruda. Está conosco o Dr. Simão. Dr. Simão, duas situações, estou recebendo agora aqui pela internet. Uma situação é a seguinte: quando uma pessoa falece em casa e tem o acompanhamento de um médico, esse médico deve ser avisado, o médico que acompanhou o paciente, para que ele possa preencher a declaração de óbito? Pode e deve, Arruda. Porque, veja bem, o SVO, ele é para fazer esse trabalho quando a pessoa não tinha ou não teve o acompanhamento médico devido. Compete ao médico e é parte integrante do seu trabalho o diagnóstico, o tratamento e a conclusão disso, ou seja, a alta do paciente, ou se ele vier a falecer, atestar isso aí documentalmente, que é o atestado de óbito propriamente dito. A morte natural, é importante que se diga, não é obrigado a ser feita necrópsia. Ao contrário da morte matada do IML, que aí, independente do querer da família, a necrópsia tem que ser realizada. Quando acontece o óbito, se ele é morte violenta, o corpo não pertence à família, pertence ao Estado, que irá proceder todas as investigações necessárias, cabíveis, no sentido de dar realmente um diagnóstico definitivo de morte. Por que aquela pessoa morreu? Concluído isso, o corpo retorna à família para os devidos sepultamentos. Já no caso da morte natural, a família tem obrigatoriamente que se manifestar, inclusive no SVO, por escrito, assinando um documento o qual ela solicita que seja feita a investigação no caso da morte natural.
Ok. Doutor Simão, deixa eu tirar uma dúvida. Recentemente, um rapaz que cantador de rock tomou uma dose altíssima, uma overdose, e teve o óbito. Agora, não se sabia exatamente o que ele tinha tomado, o que tinha acontecido com ele. Nessas verificações, há como detectar tudo, inclusive a quantidade e a qualidade? No caso, como o senhor falou, que os portugueses morreram de uma morte com qualidade. O que é que significa com qualidade? Morrer com qualidade é meio complicado. É o seguinte, eu falei com relação aos portugueses que, primeiro, a intensidade das lesões e a multiplicidade das lesões. Eles conseguiram ir no plano negativo na quantidade e na qualidade de sofrimento que foi imposta às vítimas. Quer dizer, sofreram muito e de maneira realmente muito agressiva. No caso que você citou, se refere a IML, porque é causa externa. Ou seja, uma overdose, uma substância tóxica. Não interessa qual substância foi ou como foi ingerida. Ela é inerente a uma coisa fora da doença propriamente dita. Então não é nossa, é do IML no caso. Eu estou confundindo. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Doutor Simão, tem uma pergunta chegando aqui também pela internet. O ouvinte quer saber, no caso de uma morte violenta dentro de casa, como a família deve se comportar? O senhor já disse que não é para levar para o SVO. O que é que a família faz? O que a família deve fazer primeiro? Nesse mundo de violência, a pessoa chega em casa e encontra um parente, um amigo, sei lá, ferido de morte. O que é que ele deve fazer primeiro? Bom, nessa situação é bem claro. Comparece de imediato a uma delegacia de plantão, comunica o fato à delegacia, que é aberto um procedimento. Essa delegacia automaticamente inicia um processo de investigação. Dentro desse processo de investigação, a emissão de uma guia chamada guia policial, que tramita eletronicamente, vai para o CIOPS, lá aciona o rabecão, que por seu turno comparece ao local, e a perícia criminal, para fazer os levantamentos de local de crime e o corpo ser encaminhado para a sala de necrópsia do IML. Aí é tudo inerente ao aparelho policial. O doutor Simão veio falar aqui do SVO, mas devido à sua larga experiência no IML e devido também aos altos índices de violência, as pessoas estão perguntando muito a respeito do IML, mas vamos trazer aqui futuramente o nosso diretor-geral do IML, o doutor Maximiano, para dar uma entrevista. Mas outra pergunta aqui chegando pela internet. E quando ocorre o falecimento de uma pessoa em casa, uma morte natural, e não, claro, não foi natural, não tem nada de violência, mas essa pessoa não estava tendo acompanhamento médico nenhum. O que é que a família faz para poder sepultar esse corpo? Bom, aí é o caso típico, realmente, de competência do SVO. O corpo é encaminhado ao SVO, a família, ao chegar no SVO, vai passar por uma entrevista no serviço social e com o médico de plantão. Se ela se manifesta no sentido de que a necrópsia seja realizada, aí já é encaminhado para o patologista, que é um subespecialista dentro desse processo. Se a pessoa já tem um problema de hipertensão arterial, de diabetes, já toma uma determinada quantidade de medicamento, já tem exames laboratoriais, quer dizer, ele já tem um diagnóstico de uma patologia grave, a qual está conduzindo no curso dos anos. Todos esses parâmetros, fornecidos ao médico lá de plantão, ele faz com que haja um diagnóstico. Se o diagnóstico for suficiente, ele preenche o atestado e não é necessário ser feito a necrópsia. A não ser que a família diga, não, mas eu quero que seja feita a abertura do corpo, eu quero que seja detalhado, tudo, aí você tem realmente essa liberdade de assim proceder. Agora, doutor Simão, existem casos em que o SVO tem a obrigação de realizar o exame. Quais são esses casos? Isso. No caso de ter uma suspeita de uma patologia que tem o interesse coletivo, a dengue, por exemplo, morreu de dengue. Se já tiver o diagnóstico, já foi confirmado, não há necessidade. Mas se existir a dúvida, para a gente ter a certeza, é preciso fazer. Quando morre, por exemplo, lá no Hospital São José, você chegou numa fase que não foi possível dar o diagnóstico e existe uma suspeita forte da meningite. Então, meningite, você tem que tomar medidas
saneadoras epidemiológicas no entorno daquela família. Então, isso é obrigatório a gente fazer, que é para firmar um diagnóstico e tomar as medidas necessárias cabíveis. E o doutor Simão citou uma coisa, nas nossas estatísticas de dengue, são computados exatamente os diagnósticos feitos no SVO. E os estados por aí, os outros estados, grandes estados da nossa federação, não realizam e nem colocam nas estatísticas. Eu coloquei essa pergunta exatamente para dar oportunidade do doutor Simão falar da importância que é ter um serviço de verificação de óbito. Aí entra uma segunda pergunta aqui, uma pergunta de um outro ouvinte, que mandou aqui pelo Twitter, o seu João Hércules. Ele pergunta o seguinte, ele leu que o SVO agora está funcionando 24 horas. E eu quero saber do senhor o que foi que o senhor fez, porque existiam muitas vezes queixas, né, de que ele funcionava 24 horas, mas não realizava, não tinha o seu funcionamento normal. Como o senhor conseguiu colocar SVO 24 horas? Arruda, realmente essa foi uma medida importante, porque há acontecido determinadas situações constrangedoras ao extremo. Um corpo chegava, vamos supor, às 19 horas e 10 minutos. O pessoal do plantão já tinha todo saído, tinha só uma pessoa para receber o corpo, isso era 24 horas, mas não tinha a liberação dos corpos, ou os exames propriamente dito. Então, ficava a noite inteira aguardando a possibilidade de ser liberado. Com isso, você tirava das famílias aquela oportunidade de prestar a solidariedade última, né, de fazer o velório, que são 24 horas. Faleceu, você tem um cronômetro negativo que tem 24 horas, o qual você tem que respeitar e ao final desse tempo fazer o sepultamento. Então, com essa demanda, realmente nós estamos fazendo de maneira mais precisa. Os corpos que dão entrada à noite são todos liberados, que entram pela manhã já são liberados pela manhã e à tarde da mesma maneira. A nossa estatística mensal está em torno de 400 óbitos por mês. Uma diária média de 20 corpos. É a média de 8 corpos à noite e 12 corpos durante o dia de liberação. Ok, só lembrando, aqui a Rádio Assunção AM 620, são 12h52. Hoje, segunda-feira, 17. Está conosco aqui no programa Saúde em Dia o doutor Simão, que é diretor do Serviço de Verificação de Óbitos. Está conosco também o coordenador e faz a direção também do programa, doutor Arruda Bastos. Eu sou Ronald Machado, estou aqui com ele. Ô, doutor Simão, eu queria saber o seguinte, a Faculdade de Medicina, que tinha um trabalho muito bom com relação às pessoas que faleciam, mas também tinha um trabalho discutível, que era aproveitar os cadáveres e fazer verificações. Que tipo, como é que você aprendia melhor e tal, e parece que a família não gostava. Alguns familiares não gostavam. Existe ainda isso na faculdade? Não, a questão dos corpos, é necessário que o estudante de medicina estude num corpo humano para poder saber fazer os procedimentos. Mas hoje em dia tem toda uma legislação que normatiza, que disciplina toda essa metodologia de quais são os corpos que são possíveis de serem encaminhados, quais são os que são possíveis de serem utilizados, de modo que não só a questão ética, moral e legal é claramente bem respeitada nesse sentido. Eu esqueci de falar que o doutor Simão é professor também universitário. Você ainda está na faculdade Cristos, né? O doutor Simão é professor universitário desta área. Mas, doutor Simão, chega uma outra pergunta e eu quero saudar aqui o ouvinte Hércules, que ele manda a seguinte mensagem: estou ouvindo o programa, o tema é muito importante. Mandou agora um torpedo. Mas o programa está quase chegando ao fim. Qual a perspectiva do SVO para o futuro? Porque nós sabemos que existem grandes ainda passos a serem dados. O que é que o senhor coloca como passos próximos de acontecer no SVO? Arruda, o primeiro passo que a gente considera realmente já dado, já consolidado, hoje nós estamos completando um mês do plantão noturno, acertamos em cheio, melhorou o sofrimento das pessoas, isso é uma coisa muito boa. E nós estamos com o desenvolvimento de um projeto seguinte, que é chamado SVO Móvel. Com a experiência que eu tive de mais de 20 anos aí no IML, mais de 4 anos no SAMU, gerou esse produto híbrido, que é o SVO Móvel. Então, exatamente aquela colocação que você fez, rapaz, no sentido de que
morreu, está em casa, o que vai fazer? A minha ideia, aplica-se um 0800, a família liga, comunica o fato e é visitado por uma equipe do SVO. Médico, assistente social e um técnico. Não, é a ideia a ser implantada e está já um projeto todo quantificado, qualificado, tramitando na Secretaria de Saúde. De modo que a gente possa, em termos breves, se Deus quiser, implantá-lo. E uma outra coisa boa, futura também, é interiorizar. Como se fez no SAMU, chegar a todos os municípios do estado do Ceará. Então, Simão, uma pergunta que chega ainda é a respeito do ML, o ouvinte liga e pergunta por que demora tanto o Rabecão apanhar um corpo vitimado no trânsito, na rua, e nós observamos todo dia nos programas policiais, os programas policiais chegam antes, os repórteres, o Ronda, e o ML não chega. O senhor teria uma informação ou nós vamos guardar essa pergunta para o doutor Maximiliano? Vamos guardá-la para quem de direito, que é o Maximiliano. Mas só para mostrar aí como a gente fazia, eu andava com um HT, um rádiozinho aqui. Na hora que o Rabecão era solicitado, eu sabia se ele tinha ido ou não. Uma determinada ocasião aconteceu um óbito e estava causando um engarrafamento. Quando o CIOPS determinou que o Rabecão fosse, o motorista do Rabecão mal-educadamente disse: só vou após o jantar. Aí eu entrei na frequência de imediato. Como é? O que é que você está dizendo aí? Ele disse: eu estou dizendo que já estou indo. Consertou de imediato. Então, às vezes, é uma ação mais plena, mais efetiva, mas, obviamente, que eu estou falando do passado, e o doutor Maximiliano, com todo o contexto gerencial que ele tem lá, ele vai esclarecer isso aí. E nós sabemos que o governador Cid Gomes, sem dúvida, fez um grande investimento, né, na perícia com forense. Certeza, está lindo o trabalho, está bem, um prédio bem bonito, estruturado. Vamos trazer, vamos agendar aí o doutor Maximiliano para, quem sabe, aí, nesse período pré-carnaval, né, que tem muita violência e tudo, vamos chamar aqui o doutor Maximiliano. Mas tem uma pergunta que chega aqui de um ouvinte, a dona Maria Lima. Nós temos uma audiência muito grande em todo o Ceará, e aqui em Fortaleza tem um bairro que se caracteriza, que é o bairro do Zé Walter. Eu, inclusive, quero agradecer a dona Meire, que foi lá na minha clínica e me deu um radinho para eu escutar o programa. Eu digo: mas dona Meire, eu estou fazendo o programa ao vivo, fique com o rádio para a senhora, que a senhora escuta o programa e eu faço ao vivo. Mas mesmo assim ela me deu de presente para eu escutar toda a programação da Rádio Assunção. Mais uma pergunta aqui do ouvinte, que veio de lá. Quem pode realmente comparecer no SVO com o morto? Qualquer pessoa, é um parente de primeiro grau, tem que levar que documento, porque eu acho que isso atrasa, né? Vai um vizinho, leva um amigo, quem pode realmente autorizar que seja feita a necrópsia, então dizer que não vai ser feito? Bom, a rotina é o parente de primeiro grau. Obviamente que nós temos até exceções, porque um dia desse, chegou um senhor que ele tinha 112 anos. O filho mais novo dele tinha 90 e poucos, então ele estava impossibilitado. Então, nesse caso, a gente passa para o segundo grau. Bom, doutor Simão, agradecendo aqui a presença, outra oportunidade o senhor vai estar conosco. Os microfones para a sua despedida aqui dos nossos ouvintes. Olha, muito obrigado aí pelo convite, essa oportunidade de esclarecer a todos, né? Ao Ronald, obrigado aí pelas intervenções, e eu estou sempre ao inteiro dispor dos senhores. Bom, obrigado, doutor Simão. Fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, um dos mais acreditados programas do Rádio Cearense. Lembrando sempre que aos domingos tem o Dimensão Total com o Ronald Machado, ele que está aí de vez em quando, eu participo também do programa Dimensão Total, que deu um show ontem, bateu todos os recordes de audiência com a entrevista que nós fizemos aqui com a doutora Renata Rebouças, com o doutor Zé Maria Pontes, com a participação do doutor Tarcísio Leitão e do senador Cid Carvalho. Mas fica com Deus, com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, logo depois Igor Loyola com Forrozão da Assunção, depois João Paulo Monteiro e depois Carlos Gouveia com os trepidantes, toda a equipe da Assunção. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus. Obrigado aí ao nosso prefeito Moisés Loyola e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos.
programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.